Bom dia, sexto ano! Hoje a gente vai iniciar mais uma aula e como nessa semana a gente encerrou o nosso conteúdo de sistema nervoso, a gente vai fazer a correção das questões do capítulo. Então a gente vai fazer uma breve revisão de todo o conteúdo do capítulo. Vamos começar? Então, como sempre, eu sempre peço para vocês estarem com o livro em mãos para a gente realizar a correção da atividade do capítulo. No caso, essa atividade que revisa todo o conteúdo do capítulo é essa aqui, né? A aula da página 129 até a 131. Vou deixar aqui. Então, vamos começar. Vai ser naquele esquema de sempre. Eu leio a pergunta, explico o porquê da resposta estar certa ou das outras respostas estarem erradas. Aí, assim, além da gente fazer a correção, a gente já faz uma breve revisão do conteúdo que a gente viu até aqui. E depois desse a gente passa para o próximo capítulo. Então vamos começar. Na primeira pergunta, fala assim: os componentes do sangue que têm a função de defesa do organismo e de coagulação do sangue são, respectivamente. Lembra que eu gosto de trazer para vocês uma interpretação sempre muito boa do enunciado. Então vamos lá. Sempre que o enunciado traz respectivamente, eu já falei isso com vocês uma vez, ele está falando que ele quer na ordem que ele mostrou no enunciado. Então, tem que estar, em primeiro, a célula que tem a função de defesa e, em segundo, a célula que tem a função de coagulação. Vamos lá. As células que têm a função de defesa são os glóbulos brancos. Só que não está escrito glóbulos brancos. Está escrito leucócitos. Por quê? Porque leuco é pouco, ócito, né, leucócito é pouca cor. Então, pouca cor são aqueles que são os leucócitos, né, são os glóbulos brancos. E os glóbulos vermelhos, hemácias, hemo, né, de sangue, mácias de pigmento também. Então, enfim, quem faz a defesa do nosso organismo? Os glóbulos brancos, que também são chamados de leucócitos. Então, só aí a gente já exclui a letra B, D e E. Ficou só a A e a C. Quem faz a função de coagulação do sangue são as plaquetas. Elas só têm esse nome mesmo. E as hemácias fazem o transporte de oxigênio, mas a pergunta não falou de hemácia. Então, a alternativa correta para essa questão é a C, que mostra leucócitos e plaquetas na ordem correta e também são as células que o enunciado pede. Vamos para o número 2. As células conhecidas por macrófagos têm importante papel nos mecanismos de defesa do nosso organismo. Elas fagocitam bactérias, restos celulares e partículas que penetram em nosso corpo. Essas células são características de qual tipo de tecido? A gente tem o tecido ósseo, conjuntivo, epitelial, nervoso e o muscular. Então vamos lá. A gente não vê macrófago no tecido ósseo, nem no nervoso e nem no muscular. Sobra uma dúvida aí entre o epitelial e o conjuntivo. Só que os macrófagos são uma subdivisão dos leucócitos. Os leucócitos pertencem ao tecido sanguíneo. E o tecido sanguíneo é um tipo de tecido conjuntivo, em que a matriz dele é mais diluída, mais líquida, composta praticamente por 90% de água. Então, nesse caso, a letra correta é a letra B, que fala sobre o tecido conjuntivo. Indiretamente, o tecido sanguíneo faz parte das classificações do tecido conjuntivo. Vamos para a próxima. A número 3. O tecido sanguíneo é formado por plasma, substância formada principalmente por água e proteínas, e 3 tipos de elementos figurados. Marque a alternativa que estão indicados esses elementos. A gente falou desses elementos na primeira questão. A gente falou agora na questão anterior do plasma, que o enunciado já vem trazendo, que é composto praticamente por água e proteína. E aí ele pergunta dos elementos figurados. Lembra que falar elementos figurados do sangue é a mesma coisa de falar as células que compõem o sangue. Então, como a gente viu na primeira questão, as células são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Então, a alternativa que apresenta essas 3 seria a letra
D, como eu coloquei para vocês, plaquetas, hemácias e leucócitos. Observem que nessa questão, ele não fala nada de respectivamente, ele só pergunta quais são as células, ele não pede uma ordem específica. Vamos lá, a número 4. A respeito do tecido cartilaginoso, é correto afirmar que... Vamos ler as alternativas. A. Apresenta vasos sanguíneos para sua oxigenação? O tecido cartilaginoso ele é um pouco escasso de tecido vascularizado, vamos colocar dessa forma. Então vamos para a letra B. Possui pouca substância intercelular? Não, ele possui muita até. Há um exemplo do osso que é parecido com a cartilagem. A matriz entre as células é óssea, é dura. E no tecido cartilaginoso, ela não é tão dura quanto a matriz óssea, mas ela é muita e dá o aspecto da cartilagem. Aparece apenas nas articulações? Sempre que tem sempre e apenas em um afirmativo, você desconfia, porque nada é tão certo assim na ciência. E não, as cartilagens não aparecem apenas nas articulações. Elas estão presentes em outras partes do nosso corpo que não são articulações. D. Pode apresentar fibras proteicas como colágeno entre as suas células? Essa tá certa, tá bem correta. Ela possui tecido cartilaginoso, tecido como colágeno, formado por colágeno, fibras proteicas, entre as suas células. Ela é muito rico em colágeno e muito rico em elastina, que dá a maleabilidade dele. Ele não é tão rígido, tão duro quanto o osso. E a letra E se origina a partir do tecido ósseo. Não se origina do tecido ósseo. Cada tecido é um tipo de tecido. Eles têm as suas classificações e subclassificações, mas um não origina o outro. O tecido só consegue originar um tecido semelhante a ele. O tecido ósseo gera tecido ósseo. O tecido cartilaginoso, suas células vão sempre gerar células de tecido cartilaginoso. Então, a mais correta nesse caso, da 4, é a letra D, que fala sobre o tecido cartilaginoso possuir muitas fibras proteicas, o que é certo, e uma delas é o colágeno. Vamos para o número 5. Os tendões são estruturas formadas principalmente por tecido. Qual tipo de tecido que compõe os tendões? Os tendões, eles são formados por bastantes fibras colágenas, fibras elásticas que formam aquele emaranhado que dá a sua função de tendão. Vamos lá, não é tecido ósseo, porque o osso ele é duro, ele não é elástico, e o tendão, ele é elástico. Também não é tecido muscular, nem adiposo. A gente ficaria em dúvida entre tecido conjuntivo denso e o cartilaginoso. Só que o cartilaginoso não é a mesma coisa que um tendão, porque o tecido cartilaginoso ele ainda é muito rígido para ser considerado um tecido que forme o tendão. Então vamos lá. Só sobrou pra gente a letra B, e ela tá correta. O tecido conjuntivo denso, ele tem uma organização de fibras mais bem organizadas e é capaz de formar tendões. Então nessa, a alternativa correta da 5 é a letra B. Vamos passar então para a página 130 e ir para número 6. Na 6 fala assim: tecido formado por uma ou mais camadas celulares sem vascularização, com pouquíssima substância intercelular. Muitas estruturas de adesão das células podendo ter função de absorção ou secreção. A descrição se refere ao tecido. Sempre que ele fala que tem pouca matriz entre as células, que elas não são vascularizadas e elas são feitas em camadas, a gente lembra como se fosse daquele pavimento. Sabe aquelas cidades antigas que tem aquele pavimento que tem cada tijolinho encaixado assim um no outro? Lembra qual tipo de tecido? O tecido epitelial.
O tecido epitelial tem todas essas características. Ele tem pouca substância entre as células, que é a substância intercelular, porque as células precisam estar bem ligadas para formar a pele, para formar as camadas que a gente precisa para revestir o nosso corpo. Então, na número 6, a alternativa correta é a letra D, que fala sobre, tecido epitelial. E na 7? Na 7, a pergunta diz o seguinte: o tecido epitelial do intestino apresenta microvilosidades, que correspondem a um recurso utilizado para... Vamos fazer um pequeno teste. As microvilosidades, como vocês lembram daquela que eu mostrei, é porque assim, o intestino, ao invés dele formar um tecido reto, ele forma como se fossem umas franjas. O tecido do intestino ele é cheio de ondinhas assim. Por quê? Porque quando a comida passa pelo intestino para ser absorvida, ao invés dela passar aqui e só ter essa superfície de absorção, a comida faz assim, ó, ela vem passando, ela passa aqui, aí ela passa aqui, aí passa aqui, e aqui, e aqui. Então, tá vendo que aumenta a superfície de absorção por causa dessas vilosidades? Vocês imaginam como se fossem várias franjinhas, assim, ó, vários dedinhos. A gente dá o nome de microvilosidades. A função delas é exatamente isso: aumentar a superfície de absorção para melhorar a absorção de nutrientes. No caso, então, da 7, a alternativa correta é a letra B. Vamos passar, então, para número 8. A atividade metabólica de cada tecido depende diretamente das trocas feitas com os capilares sanguíneos. Considerando os diferentes tecidos, assinale aquele que apresenta a menor taxa metabólica. O tecido que apresenta a menor taxa metabólica é o cartilaginoso. Ele é o tecido menos vascularizado. Porque, olha, a pele, ela recebe vascularização do tecido conjuntivo que está abaixo dela. O tecido ósseo, ele é muito vascularizado porque ele forma novas células, né? Os ossos crescem, os ossos eles precisam se reconstruir rápido. O tecido nervoso, ele recebe seus nutrientes, né? Porque ele é muito importante a função dele. Então, as células da glia, lembra que eu falei na aula passada, que são responsáveis por cuidar dos neurônios? E também o tecido muscular, ele é altamente vascularizado, não é à toa que o músculo tem aquela cor rosa avermelhada, por causa da grande vascularização dele. Então, o que sobrou foi a letra B, que é a cartilagem. Ela é muito pouco vascularizada, então até que quando você machuca o joelho ou machuca uma cartilagem, a recuperação é muito mais demorada, porque pela pouca vascularização, recebe poucos nutrientes. Então, assim, demora mais tempo para receber a quantidade de nutrientes necessários. Vamos, então, para número 9. Mamíferos aquáticos, como os cetáceos, possuem um espesso revestimento de tecido adiposo, com importante função para... Então, nos animais aquáticos, como os cetáceos, a função do tecido adiposo é muito parecida com a função do tecido adiposo para nós. Porque a principal função dele é evitar a perda excessiva de calor. Porque ele é um tecido que... Como é que eu vou explicar para vocês? Ele ajuda a gente a perder menos calor. Ele guarda muita reserva energética dentro da sua célula. Essa reserva energética, que é o tecido adiposo, ela ajuda a manter a temperatura do corpo constante. Então, vamos lá. Na número 9, a alternativa correta seria a letra C, que é evitar a perda de calor. Não é facilitar a flutuação, apesar de sim a gente ter essa ideia de que gordura flutua, mas não tem essa função. Proteção contra predadores, também não. Evitar perda de água, não está muito correlacionado porque é até hidrofóbica a gordura, né? Ela tem fobia da água, elas duas não se misturam. Moldar o corpo tornando-o mais hidrodinâmico, também não faz nem sentido essa alternativa. Mas vamos então para o número 10. Ele dá 3 afirmativas para a gente e fala para a gente avaliar a alternativa, né? Qual delas vai estar verdadeira. Então vamos lá. Possui células
sobre o tecido epitelial, essas afirmativas. Possui células justapostas com pouco ou nenhuma substância intercelular. A gente viu que tá ok. Pensa naquele pavimento de cidade antiga. A função dele é ficar bem coeso e bem certinho. Então, a primeira está verdadeira. A 2. Desempenha as funções de proteção, revestimento e secreção. Vamos lá. Quais são as funções do tecido epitelial? Reveste todo o nosso corpo e a gente tem aquela subdivisão de que ele pode formar as glândulas, que fazem secreção. E por revestir todo o nosso corpo, ele também nos protege. Então, sim, a 2 também está verdadeira. Agora, vamos ver se a 3 é verdadeira. É rico em vasos sanguíneos, por onde chega o oxigênio e os nutrientes para as suas células. Lembra que eu falei? O tecido epitelial em si, ele não é vascularizado. Ele depende do tecido que está próximo dele, no caso, o tecido conjuntivo, que é vascularizado, que traz os nutrientes que o tecido epitelial precisa. Então, essa afirmativa está errada. As únicas afirmativas que estão certas são a 1 e a 2. Então, na 10, vocês vão marcar a letra C, que diz que somente as alternativas 1 e 2 estão corretas. Vamos para o número 11. O alimento passa do esôfago para o estômago como resultado de uma onda peristáltica. Assinale a alternativa que mostra o tecido responsável pela peristalse do sistema digestório. Todos os órgãos nossos são revestidos por músculos. Esses músculos fazem movimentos. Sempre que algum enunciado falar de algo que faz um movimento, que executa o movimento, ele está falando de tecido muscular. Tanto é que a alternativa nem traz tecido nervoso, que poderia ser uma dúvida aí, até porque o tecido nervoso ele manda no tecido muscular. Porque a gente faz os movimentos involuntários, que não dependem da gente, mas sim da nossa placa-mãe aqui na nossa cabeça. Mas vamos lá. Se a gente já sabe que é tecido muscular, a gente precisa saber se é o liso ou se é o esquelético. O esquelético é aquele que está, geralmente ligado aos ossos, tem mais contato com o nosso esqueleto. E o tecido esquelético a gente consegue controlar. Por exemplo, o meu tecido muscular aqui, do meu bíceps, eu consigo controlar, porque se eu falo flexiona, ele flexiona. Se eu falo distende, ele fica tranquilo ali, relaxadão. Os músculos das mãos, que estão ligados nos ossos do dedo. Então, esses a gente controla com o nosso pensamento. São os tecidos musculares estriados. Agora, o tecido muscular liso, ele reveste os nossos órgãos. E quem controla ele é o nosso cérebro, o nosso tecido nervoso, que controla toda a movimentação do diafragma, do pulmão, do coração e do nosso intestino. Então, se não é a gente que comanda, e sim o nosso cérebro, o tecido que a gente está falando na número 11 é o tecido muscular liso. Então, aí a alternativa é a letra B. Na 12, fala assim: a pele formada pela derme e pela epiderme constitui o maior órgão do corpo humano. Além de proteger o corpo e evitar a dissecação, esse órgão apresenta estruturas relacionadas a outras funções, como a percepção da dor, de temperatura, a secreção de substâncias, a manutenção da temperatura corporal. Na realização de todas essas funções, participam tipos de tecidos com exceção do... Então vamos lá. Tudo isso que ele falou está relacionado a algum tipo de tecido. Por exemplo, a pele, é pela pele que a gente tem as sensações de dor, o tato. É a partir do nosso tecido epitelial que a gente tem os nossos sentidos. Então aí ele está conectado também com o tecido nervoso, porque se a gente tem, a gente precisa interpretar. Também está relacionado ao tecido glandular, ao tecido epitelial estratificado e também ao tecido conjuntivo sanguíneo. Ao conjunto sanguíneo, Porque esse tecido precisa ser nutrido. O que não faz parte de nenhuma dessas funções, dá bem fora da casinha, é o tecido cartilaginoso. Vamos para número 13. A circulação sanguínea no organismo humano tem um papel central no equilíbrio
orgânico interno, homeostase. Tudo que acontece dentro do nosso corpo, o equilíbrio de todas as nossas funções, a gente dá o nome de homeostase. Então vamos lá. Oxigênio, glicose, aminoácidos, minerais e vitaminas são transportados pelo sangue. Quanto às células ou fragmentos celulares encontrados no sangue, marque a única alternativa correta. Então, ele está falando novamente daquilo que a gente viu lá no começo, que são as células do sangue. As hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Ou seja, o que está escrito na letra D. Agora, a gente vai passar para 14, que é a última questão deste capítulo. Fala assim: as glândulas originam-se dos grupos celulares que proliferam a partir do tecido. As glândulas são formadas de tecido epitelial especializado na formação e na secreção de algumas substâncias. Então, para 14 é a letra A. Não é o tecido conjuntivo, nem o cartilaginoso, nem o ósseo, nem o nervoso. Lembrem do que eu falei. Tecido cartilaginoso forma células de tecido cartilaginoso. Tecido ósseo forma células do tecido ósseo. Não tem como, por exemplo, as células do tecido ósseo formarem células do tecido cartilaginoso, ou vice-versa. Cada célula reproduz a sua célula que é semelhante dentro da sua mesma classe. Então, olha, esse capítulo sobre tecidos a gente encerra hoje. E a gente vai começar na segunda-feira um novo capítulo, que é o capítulo 8, que fala sobre o sistema digestório. A gente vai começar a ver agora os sistemas que compõem o nosso corpo. A gente viu os tecidos que compõem, porque a gente viu primeiro as células, a gente viu que as células, um conjunto de células forma tecidos, um conjunto de tecidos agora vão formar os órgãos. Que órgãos são esses? Os órgãos dos nossos sistemas, os órgãos do sistema digestivo, do sistema cardiovascular, do sistema pulmonar, que é o sistema dos pulmões. Então, a gente vai começar nessa nova etapa na segunda-feira. Mas para a gente não começar assim, sem saber, eu quero deixar para vocês que vocês façam a leitura da página 132 até a página 134. Só essas 3 folhinhas mesmo, bem tranquilo, tem vários esquemas e figuras, como vocês podem ver, e a gente começa a explorar esse sistema na nossa próxima aula. Agora, a gente tem a nossa aula de inglês. Então, vamos pegar o nosso livro de ciências, vamos guardar e vamos pegar o nosso livro de inglês, porque a gente também tem tarefa para corrigir de inglês. A gente tem a tarefa da página 40, eu passei 3 exercícios. Nesses 3 exercícios, a gente vai estar praticando the genitive case. Lembra que é o que a gente está vendo? Genitive case é uma forma de indicar posse. Por definição gramatical, é apenas isso. Utilizando essas estruturas de apóstrofo S, a gente consegue reduzir o tamanho da fala e a quantidade de escrita, transformar ela em uma coisa mais fluida e mais simples. Na primeira questão, ele dá um exemplo para a gente colocar a relação de posse entre a pessoa e o que ela possui, de acordo com o exemplo. Então, tem computer Justin, é o computador do Justin, não é? Então, é it's Justin computer. Como a gente está falando sempre de objetos, a gente usa o it, que é o pronome utilizado para se referir a coisas que não são pessoas. Então, sempre a gente vai começar com it, porque significa é. Então, é o notebook ou é o computador do Justin. Vamos para a letra A. Ele traz notebook e Mark. Então, quer dizer que o Mark tem um notebook. Então, vamos lá. It marks, Mark mais apóstrofo S, notebook. E a gente segue essa mesma estratégia, essa mesmíssima, é igual a receita de bolo. Vocês vão ver, olha. Nenhuma dessas aqui termina em S. Se não termina em S, a gente sempre adiciona apóstrofo S. Então, vamos lá. It's John's mother. Aí a gente lê de trás para frente, que é a mãe do John.
Na letra C, it's Brenda and Justin's papers. Então, vamos lá. Se eu tenho duas pessoas, eu coloco, né? Se eu tenho um grupo, se eu tenho um nome composto, você coloca no final dos dois, como tá aqui no exemplo. Então, ó, no caso, né, são os papéis da Brenda e do Justin. Então, vamos lá. Aniversário João. It's João's birthday. É o aniversário. Isso aqui é como se fosse o do João. E aí, toaster Bernardo. A torradeira do Bernardo. Então, it's Bernardo's toaster. Aí a gente lê. Esqueci, acabei de falar, esqueci. Tostadeira do Bernardo. Vamos ver como isso fica no número 2. Deixa eu só baixar aqui pra gente conseguir ver. Na número 2, ele fala assim: complete as sentenças com o apóstrofo ou apóstrofo S. Em que casos a gente vai usar só o apóstrofo? Quando a palavra já se encerrar com S. Porque ficaria confuso você encerrar com S e depois adicionar outro S. Então, vamos lá. Billy termina em S? Não. Adiciona apóstrofo S. Billy's blue car is in the garage. Então, a gente lê de trás para frente, olha. O carro azul do Billy está na garagem. Vamos para a letra B. John termina em S? Não. A gente adiciona apóstrofo S. Mr. John's secretary is here. Então, seria a secretária do John está aqui. Vamos para a letra C. Ladies termina em S? Termina. Então, a gente não vai adicionar outro S, só o apóstrofo. O apóstrofo é aquela vírgulazinha em cima. They sell ladies' clothes in the store. Então, olha, eles vendem roupa de mulher na loja. Vamos para a letra D. Doctor termina em S? Não. Então, a gente adiciona apóstrofo S. The doctor's kids are very nice. E como é que a gente lê isso? Os filhos ou as crianças do doutor são muito legais. A letra E termina em S? Então, ficaria the woman's, apóstrofo S, boyfriends are late. Então, os namorados das mulheres estão atrasados. E por último, na letra F tem my friends, termina em S, adicionei só o apóstrofo. Cousins are beautiful. Então, olha, os primos dos meus amigos são bonitos. Então, até o lugar que é o que a pessoa possui, a gente lê de trás para frente, né? Os primos dos meus amigos. E aí a gente volta para o final para ter o complemento. São bonitos. Os namorados das mulheres estão atrasados. Então, é sempre nessa ordem que a gente realiza a leitura. Na 3, ele pede assim, reescreva as frases usando o genitive case. A gente vai descobrir aqui que o D, tipo, os filhos do ou da ou de, por exemplo, ó, os filhos do doutor, os namorados das meninas, os primos dos meus amigos. Então, esse dos ou das, na verdade, se a gente fosse escrever ao pé da letra sem colocar apóstrofo, ele é o of. O-F. O com F só. Então, seria the skirts of the women are white. Então, as saias das mulheres são brancas. Vê que aí a ordem, a sequência está correta. Sujeito, verbo e complemento. The skirts of the women are white. As saias das meninas são brancas. Só que a saia das meninas a gente pode colocar women's skirts. Então ficaria the women's skirts are white. Tá vendo que eu reduzi, eu tirei esse of the? Eu vou fazer isso em todas elas. Então olha, the tail of the horse is not short. Então a cauda, né?
a crina do cavalo não é curta. Aí eu tiro of the e inverto e coloco o apóstrofo S. Então vamos lá como ficaria, olha. The horse, então horse que estava aqui veio para o primeiro lugar. E o tail, que é a cauda, que é a crina, que estava em primeiro lugar, veio para o segundo. E entre elas, eu coloquei o apóstrofo S. É essa receitinha que a gente vai usar para transformar as frases. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer mais legal para vocês esse exemplo. Vamos terminar de corrigir e eu trago o exemplo mostrando a mudança da ordem. The office of the doctor are beautiful. The doctor's office. The books of the student's book. The toys of the babies. Ficaria the baby's toys. E the hat of Mrs. Sally. Então, o chapéu da senhora Sally é vermelho. Então, seria Mrs. Sally's hat, que é o chapéu da Sally, só que agora invertido. Vou mostrar aqui para vocês. Eu abri aqui um novo quadro para mostrar para vocês. Então, vamos lá. Vou colocar aqui de vermelho. O que a gente vai fazer? Essa é a frase na ordem normal. Tá vendo? Que ela tá na ordem que a gente está acostumado a ler. Os livros dos estudantes são novos. Tá na ordem certa. Só que a gente quer tirar isso aqui. Of the. Para substituir ele pelo apóstrofo S. Então, a gente tem que inverter. Olha como é que vai funcionar essa inversão. A gente mantém o the. Então, tá vendo aqui ele. Aí, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar outra cor aqui. Books, que é o que possui, o que é a posse, vem para segundo lugar. Então, a gente vai identificar primeiro o dono. Quem é o dono? Os estudantes. Então, se o livro é deles, eles vêm para cá. Então, a gente vai basicamente trocar e quem for o dono é que vai receber o apóstrofo S. Ó, o apóstrofo S. No caso, students, termina já em S. Então, a gente não precisa adicionar outro S aqui, só o apóstrofo. Então, fica nessa ordem. Ó. Você vai identificar primeiro quem é o dono. O dono, no caso aqui, deixa eu melhorar o tamanho dessa linha, são os estudantes. Os estudantes são dono, eles vão vir primeiro. Quem é o dono é quem vai ficar com o apóstrofo. É só a gente olhar os exemplos anteriores. E aquilo que a pessoa possui vai vir depois. Aqui, ó. Books. Aí ficaria the students' books are new. E a gente lê, ó, daqui pra cá, essa parte. Os livros dos estudantes são novos. Então, gente, é isso. Vou parar nossa aula por aqui, que ela já está ficando muito longa, já passou da meia hora. E a gente vai se ver na nossa próxima aula. O que eu quero é que vocês deem uma olhada e tentem, né, fazer essa inversão dessa forma que eu ensinei aqui. Se vocês quiserem usar os mesmos exercícios para ver se essa fórmula vai funcionar, só para vocês praticarem ela depois, mais tarde também. Porque a prática leva à fixação. Então é isso, galerinha. A gente se vê na nossa próxima aula e até mais.